Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Deixo meu contato mais uma vez aqui para vocês identificarem comigo. Se quiserem usar o Instagram, às vezes vocês têm mais uso. Aqui é fundamental que vocês assinem lá, inscrevam-se no canal Gramaticalizando, que é onde a nossa aula fica bem mais rápida. Nossa disciplina aqui, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Então vamos situar aí, gente, nós estamos trabalhando aqui Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Essa é a aula de número 2, para a gente seguir lá no cronograma. Já expliquei para vocês que vocês podem trabalhar o nosso material e eu vou explicar novamente. Vocês podem trabalhar o nosso material da seguinte forma. Vocês podem juntar a aula no caderno que eu havia colocado lá para vocês e formar um caderno de estudo que você depois, no final do semestre, pode imprimir e colocar na sua estante, aí, no seu arquivo de materiais. Você pode simplesmente pegar esse material aí em forma de Word, como eu tenho colocado para vocês, ou de slide, de vídeo, e construir um caderno digital. Faça da sua maneira. O importante é que você entenda que tem que ter um material de estudo. Sem um material de estudo, a sua aprendizagem é uma aprendizagem limitada. Você vai ficar apenas com um horizonte de curto prazo, que é prova, só fazer prova. Aqui a minha meta com vocês é uma aprendizagem de longo prazo, uma aprendizagem realmente que permita a cada um de vocês não só fazer prova, mas depois também enfrentar concursos, seletivas, que vocês possam realmente ter um bom resultado. Então vamos lá, gente. Nessa aula 2 nós vamos trabalhar aqui os aspectos gerais dos direitos humanos. Eu estruturei a nossa aula assim, ó: conceito, terminologia, estrutura normativa e fundamentação. Vamos iniciar a nossa conversa aqui de uma maneira bem simples. Primeiro vamos identificar o seguinte: todo momento que eu estiver expondo a aula aqui, eu vou tentar te ajudar num método de estudo. E assim, quando for fazer atividades também, tentar identificar com você como que nós organizamos uma questão de concurso. Bom, aqui a gente vai adotar um método de estudo chamado método de estudo palavra-chave. A gente vai estar sempre identificando a palavra-chave e a definição. Primeira palavra-chave nossa aqui, gente, é direitos humanos. E nós vamos partir a nossa conversa a respeito dos direitos humanos de um pressuposto fundamental. Esses direitos, eles pertencem a uma categoria que nós podemos falar que são os chamados direitos essenciais à pessoa humana. E eles visam, prestem atenção aqui no verbo visar, visar aqui no sentido de finalidade. Eles visam resguardar a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Esses são valores universais. Os três primeiros, a solidariedade, a igualdade e a fraternidade, eles surgiram com a Revolução Francesa, lá em 1789, na França, quando historicamente eclodiu a Revolução Francesa. Lá tinha esse lema: liberdade, igualdade, solidariedade. Com o passar do tempo, as sociedades viram que a liberdade é fundamental. E aí nós vamos falar aqui depois que, além da liberdade, nós vamos trabalhar muito o conceito de dignidade da pessoa humana. Outra palavra-chave fundamental aqui é regime democrático, gente. Os direitos humanos, eles têm prevalência nos regimes democráticos. Nos regimes ditatoriais, totalitários, nas chamadas ditaduras, os direitos humanos eles são relegados, deixados a um segundo ou terceiro plano. Então, nos regimes democráticos, toda e qualquer pessoa deve ter a sua dignidade, que nós já vimos que é um conceito muito importante, respeitada independentemente de vários aspectos. Mas aqui nós destacamos a origem, a etnia, a raça, convicção econômica, orientação política, classe social, idade, identidade sexual, orientação ou credo religioso. No Brasil, que é o nosso país, o nosso estado com E maiúsculo, com vistas a garantir essa gama de direito, esse conjunto de direito, o constituinte, que são os deputados e senadores, eles materializaram esse conjunto de direitos na nossa Constituição. Então, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada uma nova Constituição para nós. Na época, o presidente da Assembleia, o deputado Ulisses Guimarães, ele até intitulou essa Constituição de a Constituição Cidadã. Aí, gente, o nosso Brasil, nós temos um modelo que nós chamamos de ordenamento jurídico. Então, dentro do Brasil tem muitas leis, mas essas leis são organizadas assim. No ápice da nossa pirâmide normativa está a Constituição, e abaixo delas várias leis.
Esse ordenamento jurídico ele tem como pilar, um dos pilares, a dignidade da pessoa humana. É lógico que o nosso país tem a soberania, é um país soberano, a cidadania que nós exercemos através dos nossos direitos políticos de votar e ser votado, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Dessa forma, então, gente, detalhando um pouco mais, nós podemos falar que a proteção aos direitos do homem, quando materializados em ordenamento jurídico, ou seja, se esses direitos humanos eles estão previstos em um determinado ordenamento jurídico, nós falamos que eles garantem essencialmente o desenvolvimento da personalidade humana. E esse desenvolvimento da personalidade humana em consonância com alguns conceitos fundamentais, o conceito de justiça, o conceito de igualdade e democracia. Nesse aspecto, nós esperamos que os membros dessa sociedade, como indivíduos, eles sejam respeitados pelo Estado e que o Estado... Bom, seguindo aí o nosso estudo, nós além dessas premissas, nós temos que ver também que cada Estado, e aqui Estado com E maiúsculo, que significa o país, ele incorpora no seu ordenamento jurídico os direitos humanos que são mais próximos aos seus valores. Então, os valores de uma sociedade, por exemplo, o Brasil. O Brasil é internacionalmente conhecido como uma sociedade pacífica. Então, é certo que de todos os direitos humanos previstos em todos os documentos nacionais e internacionais, o Brasil sempre vai privilegiar, na defesa dos direitos humanos, a paz. Então, a paz para nós é um valor fundamental. Quando nós pegamos um valor desse e colocamos na nossa Constituição, nós falamos que nós temos então direitos fundamentais. Então aqui eu quero que vocês entendam a diferença entre direitos humanos, que são aqueles que estão previstos nos documentos internacionais, por exemplo, acordos internacionais, convenções internacionais, e quando eles vêm e passam a ter previsão na nossa Constituição, aí nós chamamos de direitos fundamentais. O Brasil, por exemplo, ao estabelecer os chamados princípios fundamentais da nossa República, ele preferiu deixar expresso de maneira clara na nossa Constituição Federal quais que seriam os objetivos fundamentais. Então, nossos objetivos fundamentais são a construção de uma sociedade livre. Então, aqui nós temos o valor liberdade. De uma sociedade justa, que nós temos o valor justiça. Solidariedade, que nós temos o valor solidariedade. Então, nós temos uma sociedade solidária. A erradicação da pobreza, então é fundamental, A erradicação da marginalização. Todos esses aqui, pessoal, são valores que o nosso país defende. E esses valores estão de acordo com o que nós entendemos por direitos humanos. Aí é importante que vocês entendam que o chamado legislador constituinte, o que é o legislador constituinte? São os deputados e senadores, que hoje vocês sabem muito bem, estão lá os deputados, na Câmara dos Deputados, são 503 deputados, eles representam o povo brasileiro. Acima ali da Câmara nós temos o Senado Federal, com 81 senadores, sendo 3 senadores eleitos por cada unidade da federação. Então nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 vezes 3, 81. Esses legisladores, eles deixaram bem claro na nossa Constituição, no artigo 4º da Constituição, que a nossa República Federativa, ela ia se reger nas relações internacionais por princípios. Olha os princípios que nós temos aqui. Dentre todos esses princípios, independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Isso aqui é fundamental, gente. O nosso país, ele quando se relaciona com os outros países, ele se relaciona primeiro de maneira muito respeitosa, através especialmente da nossa diplomacia. Mas quando existe um conflito, o Brasil é um país que tem como valor fundamental e logo, dentre os direitos humanos aqui defendidos e os direitos fundamentais previstos na Constituição, a prevalência dos direitos humanos. E aí nós temos a defesa da paz, que é importantíssimo também. O Brasil está nessa relação, a solução pacífica dos conflitos, e aqui nós podemos fazer uma comparação com os Estados Unidos, ao contrário dos Estados Unidos, que normalmente é um país armamentista, intervencionista, está sempre relacionado a conflitos bélicos, a guerra. Então, naturalmente, o Brasil, na proteção aos direitos humanos, vai defender esses valores que nós reputamos fundamentais. Continuando assim, pessoal, nós podemos pensar no que? Os direitos humanos, palavra-chave, representam um apanhado de normas jurídicas internas e externas que visam proteger a pessoa humana.
Ou seja, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em um conjunto de direitos e garantias de ser humano que tem por finalidade o respeito à sua integridade, capaz de protegê-los do arbítrio do poder estatal. O que é o arbítrio do poder estatal? É a força do Estado. Né? Você que já teve algum problema com a justiça, por exemplo, seja na área civil, né? Você desmatou uma parte que não podia lá e recebeu uma multa ambiental e vai na justiça lá, são multas pesadas. As multas de trânsito, multas pesadas. Então o Estado ele pode agir de maneira justa ou até de maneira injusta. Quando o Estado age de maneira injusta, nós falamos aqui no arbítrio do poder estatal. Garantindo-nos o que, pessoal? Condições mínimas de sobrevivência e desenvolvimento da nossa personalidade. Bom, superado ali esse aspecto inicial, vamos ver aqui quanto à conceituação. Então, aqui na nossa aula, nós estamos trabalhando nesse primeiro momento o conceito. Quanto à conceituação de direitos humanos, assim, explorando de forma bem didática, consta aí da nossa bibliografia básica, e como eu disse para vocês, vocês não precisam ficar consultando os livros, eu vou sempre trazer aqui, o livro do professor André Ramos de Carvalho. Ele nos traz claramente o conceito de direitos humanos. O que nós temos aqui a respeito do conceito de direitos humanos? Ele diz que são todos os direitos considerados indispensáveis a uma vida em sociedade, pautada no quê? Na liberdade, que é um valor fundamental, na igualdade, e aqui nós temos que tomar muito cuidado, que eu quero que vocês analisem depois. A igualdade, nós temos dois viés. Nós temos a igualdade formal, que é aquela que é tratar todos de maneira igual. Então eu vou tratar o idoso, o jovem, a criança, o negro, o branco, todo mundo de maneira igual. E a chamada igualdade substancial ou material, que é aquela que Aristóteles ele enunciou na seguinte forma: tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, se eu vou fazer um concurso e eu sei que a pessoa que é portadora de uma deficiência, ela vai ter uma vaga separada para ela concorrer com os seus iguais. E eu, que sou uma pessoa que não sou portador de nenhuma deficiência, vou concorrer com os meus iguais. Aí, dignidade, ok? Por isso que nós falamos aqui no ponto de vista formal. No ponto de vista formal, os direitos humanos seriam aqueles que estavam positivados no sentido de escritos, me entendam bem, positivados no sentido de escritos, em instrumentos internacionais, então convenções. Nós vamos estudar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui um grande professor também, o professor Valério de Oliveira Mazzuoli, também tem um curso sobre direitos humanos, ele também traz uma definição de direitos humanos, que aí eu trouxe aqui para dizer em verbos, a gente usa no TCC, em qualquer escrito mais culto, né? Que significa ipsis litteris, letra por letra. Ele diz o seguinte: os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional, especialmente por meio de tratados multilaterais, globais e regionais, contra as violações e arbitrariedades de um Estado possa cometer as pessoas que estão sujeitas à sua jurisdição. Esses direitos, eles são direitos indispensáveis a uma vida digna e, por isso, estabelece um nível protetivo que, em inglês, é chamado de standard, né? Um mínimo, o mínimo possível. É por isso que nós temos muita literatura jurídica falando que existe o chamado mínimo existencial. Ninguém pode ser colocado no mundo para viver sem nada. Então, existe o mínimo existencial. Dentro do mínimo existencial, outra palavra-chave que vocês vão encontrar é chamada reserva do possível. O Estado ele tem que ter uma reserva do possível. Não pode parar a educação de uma vez, não pode parar a saúde de uma vez, a segurança pública. Essa é a chamada reserva do possível. Diante disso tudo, pessoal, nós podemos observar o quê? Que o conceito de direitos humanos ele gira em torno de alguns vetores, alguns valores fundamentais, que é o que nós falamos que é a dignidade da pessoa humana e as boas condições da vida em sociedade. Ainda a respeito da conceituação, né, que nós estamos trabalhando aqui dos direitos humanos, do ponto de vista do direito internacional, os direitos humanos representam aqueles direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com dignidade, fazendo jus a ele todos aqueles que pertencem à espécie humana, independente de raça, cor, credo, religião, não importa. Nessa perspectiva, que nós chamamos de perspectiva constitucionalista, ou seja, aquela que é defendida por advogados, né, promotores, juízes, delegados, que têm uma noção muito profunda de Constituição, nós falamos que os direitos humanos seriam o quê? O conjunto das garantias do ser humano em face do poder estatal, com vistas, que eu já expliquei para vocês, com finalidade,
a proteção da dignidade e da liberdade. Também chamamos dessa perspectiva de direitos humanos fundamentais. Por que direitos humanos fundamentais? Os direitos humanos puros e simples estão previstos em tratados internacionais, documentos internacionais. Quando eles passam a ter previsão na Constituição, aí nós chamamos de direitos humanos fundamentais. No tocante à terminologia, que eu já expliquei para vocês, que você tem que dominar o conceito, mas em provas e concurso eles cobram muita terminologia, né? Muita prova de concurso traz uma casca de banana que é trazer o mesmo conceito, mas com sinônimos. Então aqui é uma questão de leitura, que vai abrir o horizonte de vocês para qualquer matéria. Quando for resolver prova, amplie a sua visão de leitura. Leia de maneira significativa, de maneira inteligente, detalhada, milimétrica. Não faz uma leitura só ampassando a questão, não. Ler rapidamente já vai responder, não. Então aqui nós vamos trabalhar o que são direitos humanos. A gente já cristalizou esse conceito. O que seria o conceito de direitos do homem? E o que seria o conceito de direitos fundamentais? Algumas literaturas de direitos humanos, ou seja, livros escritos por sociólogos, filósofos, políticos, eles trazem essas expressões como simples sinônimo de direitos fundamentais. Então é como se direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais fossem meros sinônimos de expressão, tá certo? Porém, para uma compreensão de prova, de concurso mesmo, vocês têm que tomar muito cuidado. Quando nós falamos em direitos do homem está ligado a essa palavrinha-chave aqui que eu quero que vocês entendam, ó, justnaturalista. Quando eu falo em direitos do homem, eu estou ligado a uma concepção filosófica chamada justnaturalismo. O que o justnaturalismo dizia? Que existem direitos inerentes à condição humana. Por exemplo, a vida é um direito inerente. A vida não precisava estar escrito em nenhum documento, que todos os seres humanos em todo lugar entender que a vida é um direito. A liberdade não precisaria estar escrita em lugar nenhum. Bom, então isso é direitos do homem. Concepção teórica, filosófica, justnaturalista, dizendo que os direitos inerentes à condição humana. Mas aí ela tem um aspecto místico, porque ela diz assim, olha, se não está escrito em lugar nenhum, como que a gente vai responder? É porque ela vem de uma noção da Idade Média em que o direito estava vinculado à igreja. Então nós tínhamos ali a chamada vontade divina, tá certo? Então criou-se a ideia de que esses direitos, eles representam a vontade divina. Trata-se nessa concepção, então, gente, que o direito ele não necessita de positivação, que é um termo técnico do direito que nós usamos, que é positivar significa escrever em algum lugar. Por que não precisa? Porque o direito natural ele já tinha a sua maior autoridade, que é a vontade de Deus. Já a expressão direitos fundamentais, como que ela aparece nas provas de concurso? A expressão direitos fundamentais diz respeito àqueles direitos que estão positivados na Constituição. Então, toda vez que tiver escrito assim, direitos fundamentais, está previsto na Constituição. Decora comigo o seguinte, aqui é uma técnica de memorização. Ó, fundamento, porque a Constituição é o fundamento do nosso ordenamento jurídico. É por isso que nós chamamos de direitos fundamentais. Por quê? Porque o termo fundante, o acordo que funda a nossa sociedade é a Constituição. Essa ideia ela é baseada lá tradicionalmente no sociólogo Rousseau, do contrato social. Modernamente nós falamos que a sociedade tem um contrato social, um pacto social. Que pacto social é esse, gente? É a Constituição. No nosso caso, como eu disse para vocês, em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Constituinte, um famoso deputado paulista, que faleceu num acidente de helicóptero, ele deu o apelido para a nossa Constituição de Carta Cidadã. É a Carta dos Direitos do Cidadão. Bom, muita atenção, hein, pessoal? Muita atenção nisso. Então, vocês já sabem que a Constituição da República, quando os direitos humanos estão escritos nela, nós chamamos de direitos fundamentais. Porém, vocês têm que ficar de olho. Essas duas expressões, elas aparecem muito em provas e eu vou depois, na nossa parte do treino ali, nas nossas atividades, mostrar bem claramente para vocês. Então, nós temos os chamados direitos humanos e os direitos fundamentais. Então, quando nós falamos em direitos humanos, esses direitos humanos eles estão previstos na ordem internacional, tá certo? Dentro do direito a gente chama de direito internacional. Se esses direitos passam a ser previstos na Constituição,
nós então chamamos de direitos fundamentais. Por quê? Porque eles são direitos fundamentais à ordem jurídica brasileira. Eu pus aqui a imagem da nossa Constituição para vocês verem. Então nós temos aqui então 3 expressões que aparecem muito nas provas. Direitos humanos estão previstos no ordenamento internacional, estão referendados pela chamada teoria justnaturalista, né? Direitos do homem, também. A ausência, né, que nós falamos ali expressa em texto normativo, não está escrito em lugar nenhum. O fundamento é a vontade divina. Direitos fundamentais estão previstos, estão escritos nos textos constitucionais. Dito isso, pessoal, agora é o momento de frisar de maneira bem detalhada o seguinte. Primeiro, a essência dos direitos humanos é a dignidade humana. A dignidade humana, então, eu falei para vocês, ela envolve valores muito importantes, que é a liberdade, a saúde, a educação, o respeito, a igualdade. Quando nós falamos em dignidade humana, nós estamos falando dentro daquilo que eu falei para vocês. O ser humano, ele não pode nascer na sociedade e ser abandonado. É lógico que na prática a gente vê isso acontecer, né? O processo de favelização demonstra claramente isso. Né? Se a moradia é um direito, eu posso realmente acreditar que a pessoa que foi para um extremo da cidade, né, e construiu ali um barraco, ele está exercendo o seu direito à moradia? Não. Por isso que eu trabalhei com vocês aqueles 2 conceitozinhos básicos, que é o primeiro lá que nós falamos, que é a reserva do possível. O Estado tem que, dentro do possível, reservar alguma coisa para construir políticas públicas e, além de tudo, o chamado mínimo existencial. Tá certo? Que foi, logicamente, quando puder eu vou comentando com vocês, foram conceitos criados por vários filósofos, a gente vai comentando aos poucos. O que a gente já trabalhou também? A diferença de direitos humanos e direitos fundamentais está ligada à palavra-chave. Olha a palavra-chave, positivação. Os direitos humanos eles estão positivados em documentos internacionais e os direitos fundamentais estão positivados na Constituição. Lembra que positivação é sinônimo de escrito. Direitos humanos estão escritos em documentos internacionais. Por isso que eu pus aqui embaixo, ó, direitos humanos, direitos reconhecidos na ordem internacional. Direitos fundamentais, direitos positivados, escritos na ordem interna do nosso país, de qualquer país do mundo, então nas suas próprias constituições. Continuando aí a nossa aula, agora nós vamos falar da estrutura normativa. Mais uma vez eu remeto vocês à referência aqui, quem quiser pegar o livro, mas eu já expliquei, até para treinar vocês para fazer uma referência de maneira correta, né? Eu coloco aqui para vocês. Quanto à estrutura normativa, eu vou citar aqui o curso de Direitos Humanos do professor André de Carvalho Ramos. Ele diz claramente que os direitos humanos eles se apresentam nos seguintes viés. Eu tenho direito humano no chamado direito pretensão. O direito pretensão é um dever. Ele consiste na exigibilidade de um bem ou de uma conduta, gerando do outro lado da relação o dever de fornecer esse bem ou adotar tal conduta. O que eu tenho aqui como exemplo? O direito à educação. Se eu e você, nós precisamos da educação, a gente pode exigir do Estado a educação. Porém, a gente pode exigir até um limite possível. Por isso, a reserva do possível. Por exemplo, o Estado não tem como fornecer educação superior para todos. Então, ele fornece para alguns que passam no vestibular, que tiram nota no Enem. Ou então, aí vem a educação básica. Você poderia dizer, nossa, mas ele não pode oferecer para todos. Pode. Esse é o limite. A educação básica é para todos. A educação superior para aqueles que alcançar esses limites necessários. O direito liberdade é a ausência de direito. Então, consiste na faculdade de agir, gerando no outro polo a ausência de direito. Um dos exemplos que eu ponho aqui é a chamada liberdade de expressão, que cai em concurso também. A liberdade de expressão é a liberdade de você se manifestar. Mas quando você se manifesta, você gera no outro a ausência de um direito. Então, por exemplo, se você extrapolar a liberdade de expressão, você agredir uma pessoa, falar palavras pesadas, palavras de baixo calão, você está tirando daquela pessoa o direito a ter uma moral, a ter uma índole, porque você está agredindo a moral, a índole daquela pessoa. O direito poder. O que é o direito poder? É uma sujeição. Consiste, por exemplo, no direito à assistência de um advogado para a família de uma pessoa que foi presa. A pessoa foi presa, ela não tem condições econômicas de pagar para seguir ali sendo
assistida no processo. O Estado vai ter que garantir para ela essa possibilidade de um advogado acompanhar ela. Direito e imunidade, gente, é uma incompetência. Afasta a atuação dos agentes públicos em relação ao titular do direito, gerando nesses agentes públicos uma situação de impossibilidade de agir. Exemplo, a prisão somente em flagrante. Eu não posso chegar e prender de qualquer maneira, não. A lei determina a prisão em flagrante ou a prisão por uma ordem expedida por um juiz competente, que é o que nós chamamos de mandado judicial de prisão. Bom, por fim, pessoal, o que a gente tem aqui também muito importante? É aquilo que eu falei para vocês, que é a fundamentação dos direitos humanos. A doutrina majoritária, ela destaca 3 correntes. Isso aqui cai muito em concurso, vocês prestem atenção comigo, hein? Corrente justnaturalista é aquela que eu falei para vocês, que é o seguinte: os direitos humanos são garantidos pela vontade divina. Vem lá da Idade Média, né, do direito canônico, quando a igreja escrevia. Até hoje no Brasil, por exemplo, nós temos uma grande influência do direito canônico da Idade Média. Então, por exemplo, quando vocês pensam no casamento, o casamento é uma instituição civil, mas com grande influência da igreja, tá certo? Aqui nos direitos humanos a mesma coisa. A igreja, muito lá na Idade Média, fez grandes arbitrariedades, por isso que a Idade Média era chamada de o período das trevas, mas muitos teólogos, muitos padres, muitos pensadores influentes da igreja criaram essa corrente aí e facilitaram com que os direitos humanos fossem vistos, então, como a vontade de Deus. Depois vem a corrente positivista, que eu já expliquei para vocês, que positivar é escrever, positivação, e a corrente moralista. Muito cuidado aqui com o sentido da palavra moral. Aqui nós estamos falando filosoficamente. Nós não estamos falando ali na moral no sentido como as pessoas usam, né, de maneira muito simples ali. Não, aqui nós temos que usar um vocabulário técnico. O que é tecnicamente a moral? Então vamos observar, né, direitos humanos são aqueles direitos tidos como básicos e inalienáveis. O que significa o adjetivo inalienável? É o que não pode vender. Então imagina que uma pessoa diga assim: não, eu quero desfazer dos meus direitos humanos todos. Isso não existe. A sociedade ela é obrigada a tutelar. Por isso que nós, por exemplo, nós não temos no nosso ordenamento jurídico a permissão da eutanásia. Por quê? Porque o direito à vida é um direito humano inalienável. Não basta alguém dizer assim: ah, não, eu quero tirar a minha vida. Então esses direitos aqui eles seriam chamados de direitos naturais, porque concebidos por uma inspiração divina ou pela razão humana. Seriam direitos inerentes ao homem, né? Não positivados em nenhum ordenamento jurídico. Para os positivistas, o que os filósofos positivistas diziam? Que os direitos humanos seriam aqueles direitos concebidos pelo Estado aos seres humanos, de forma institucionalizada. Aqui nós vamos falar das instituições, positivados no ordenamento jurídico, escrito nas leis. Em contraponto, gente, ao justnaturalismo que nós falamos, né? O justnaturalismo é a vontade de Deus que dava os direitos. O positivista ele diz que não, é a lei que te garante o direito. Quanto aos moralistas, muito cuidado. Percebe-se a defesa da teoria de que os direitos são direitos morais da coletividade humana. Essa corrente ela vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se você estudar um pouquinho durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o ordenamento jurídico na Alemanha deixava claro que os juízes poderiam dar sentenças como havia lá sido aprovadas as leis. Então, as leis mandavam tirar o dinheiro dos judeus, matar os judeus. Os juízes davam aquelas sentenças e achavam que estavam corretos. Por quê? Porque eles eram positivistas. Eles seguiam o que a lei dizia. Após, nós vamos ver que existe uma relação muito grande entre moral e direito. Ok, pessoal? Muita atenção, hein, gente? Aqui outro destaque importantíssimo. A importância dos direitos naturais. Aqui cumpre ressaltar, que eu sempre deixo bem claro, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte, sempre que faz algum julgamento em relação a algumas coisas. Então, por exemplo, vou citar aqui quando foi para reconhecer a união homoafetiva, não é? Dificilmente vai haver uma lei. Então, por exemplo, eu expliquei para vocês a Câmara dos Deputados, 503 deputados, o Senado Federal, 81 senadores, e depois o projeto de lei ainda vai para a mão do presidente.
dificilmente você vai conseguir a aprovação de um direito como esse, porque esses estão cooptados principalmente pelos grupos de pressão da sociedade, a igreja, as pessoas que acham que tem uma determinada moral acima das outras. Então, quem realmente pode defender os direitos humanos? Sem dúvida nenhuma, a nossa mais alta corte. Aí nós podemos citar aqui o Supremo Tribunal Federal. Então eu posso citar aqui o casamento, né, a união homoafetiva. Primeiro era a união estável homoafetiva, depois o Supremo permitiu o casamento. O trabalho com células tronco embrionárias. Então nós temos, por exemplo, a lei, se não me falha a memória, 11.101 de 2005, que é a nossa lei de biossegurança, que permitia trabalhar com células embrionárias. A igreja não permitia, essa lei chegou ao Supremo Tribunal Federal. Diante de tudo isso, gente, é importante que vocês saibam então as teorias de fundamentação dos direitos humanos. Essas teorias, até hoje, elas influenciam muito no nosso direito. É por isso que é importantíssimo que vocês dominem essas teorias, não só para a prova, mas para quando vocês também forem escrever alguma coisa, seja na área, pensar. Pessoal, referência bibliográfica, como sempre aqui a referência bibliográfica, eu quero que vocês lembrem. Na nossa primeira aula, foi semana passada, a aula 1, onde eu ensinei lá a respeito da disciplina, da metodologia de estudo, né? Eu deixei lá para vocês também a ementa nossa lá falando sobre a nossa bibliografia. Bibliografia básica, bibliografia complementar. Só que, como eu disse para vocês, assim como eu pedi que vocês assumissem o compromisso de estudar a aula dada, eu assumi com vocês o compromisso de produzir uma aula o mais extensa possível, o mais detalhada possível. Então, o detalhamento de todos os conceitos, tá certo? Aqui é o espaço que eu peço para vocês. Vamos continuar trabalhando a nossa técnica de mapas mentais, então mapas mentais de direitos humanos. Vamos continuar trabalhando a nossa técnica do caderno inteligente. Aqueles que não gostam de escrever à mão, pode fazer o caderno digital, também é muito importante. O importante é aquilo que eu já expliquei para vocês, aula dada, aula estudada, aula revisada. E no nosso caso aqui nós temos também a aula treinada, que é depois ali, logo no final da aula, vocês vão ver que nós temos várias questões de concurso, tá certo, pessoal? Pessoal, essa é a nossa aula. Mais uma vez, quero dizer para vocês que eu estou totalmente à disposição no grupo lá, já sempre respondendo as mensagens. Espero também de vocês um feedback da aula, se entenderam, se tiveram alguma dificuldade, tá joia? Estudem bastante, fiquem com Deus, até a próxima aula.